Senhoras senadoras, eu quero fazer uma intervenção aqui, chamando a atenção do conjunto do Senado Federal, desde a presidência até os senadores nas principais comissões, do plenário. Depois de 6 meses do governo que aí está, um governo que não disse a que veio, pelo contrário, promove um retrocesso nunca visto no nosso país. Qual é o papel do Senado e qual é a pauta do Senado Federal para esse próximo período? Nós temos matérias importantes que estão postas aí, ou matérias que é prioridade do governo. E qual é a prioridade dos chamados representantes do povo ou representante da estrutura federativa do Brasil? Nós, como um poder neste país, para dar respostas àquilo que o Brasil está a reclamar e a precisar. O que nós estamos vendo é um retrocesso nunca visto no nosso país. No segundo semestre nós temos matérias que estão postas aí. O orçamento da União, a CPI do fake news, a aprovação do filho do presidente para embaixador dos Estados Unidos, a reforma da Previdência, a reforma tributária, enfim. E essas medidas que já foi comentada aqui pelo senador Paulo Paim, medidas provisórias de iniciativas que o governo insiste em fazer mais retrocesso no nosso país e nas conquistas que nós estabelecemos. Eu vou ler aqui um artigo, acho que foi da Folha de sexta-feira, da senhora Marilis Pereira Jorge, Rio de Janeiro. Bolsonaro disse que não vai mudar o seu jeito. Ele está certo. Tem que continuar desse jeito, tão espontâneo, sem filtro, que os seus eleitores admiram. Apoio total para que diga tudo o que ele pensa. Fala mais, presidente. Fale tudo o que Vossa Excelência pensa. Faça piada com o pinto do japonês. Chame nordestino de Paraíba. Diga que não tem fome no Brasil. Minimize a questão do trabalho infantil. Ameace jornalista que denuncia o governo e que diz que vai pegar cana. Diga que não houve ditadura, que jornalista torturada não foi torturada. Insinue que sabe o que aconteceu com o desaparecido político. Chame de balela documentos oficiais sobre os mortos do regime. Diga que o nazismo é de esquerda e que o exército não mata ninguém. Afinal, o que são 80 tiros? Diga que pode perdoar o Holocausto e que vai fechar a Ancine e que não pode ter filme com prostituta ou propaganda com transexual. Proíba as palavras lacrou e morri em peças do governo. Diga, seu mito, diga que vai privilegiar o filhão como uma embaixada, que vai mandar a família passear no helicóptero da FAB. Fale que para quem quiser ouvir que o Brasil não pode ser país de turismo gay, mas quem quiser sexo com mulher, fique à vontade. Fale mais, tiozão. Diga que só os veganos se preocupam com o meio ambiente. Defenda trabalho forçado para presidiários. É proibido, mas e daí?
Fale mais, sincerão. Diga que o IBGE não sabe nada sobre o desemprego e que a Fiocruz não tem dados confiáveis sobre drogas e que o INPE mente sobre o desmatamento e que o Brasil é exemplo para o mundo de prevenção ambiental. O país que menos usa agrotóxico. Fale mais, fale todos os dias sem falhar nenhum, para que seja de conhecimento geral, para que nós não os esqueçamos, nem por um único dia, esse autocrata, ignóbil, sem empatia, o ser obtuso que desgoverna este país. Fala mais, que ainda está pouco. Fale mais, porque o peixe e o falastrão quase sempre morrem pela boca. Ainda tem mais. Os últimos dias, que não está no artigo, defendeu o trabalho infantil no nosso país, defendeu que vai acabar com a legislação, aliás, um projeto de minha autoria, que eu, quando cheguei aqui como deputado, consegui aprovar, que é a questão de combate ao trabalho escravo. A matança dos índios serve de gozação para o presidente da República. Agora, a matança que houve num presidiário lá no meu estado, na cidade de Altamira, também serviu de gozação para o presidente. Vocês têm que perguntar é a família da vítima, não o presidente da República. E olhem só esta lindeza de declaração de um país tão rico e com soberania que nós já tínhamos conquistado perante os povos. Cada vez mais eu fico apaixonado pelo Trump, o presidente dos Estados Unidos. É de um retrocesso, é de uma situação vergonhosa para o nosso país. Ao falar nisso, agora está em xeque a Lava Jato, por causa de situações imparciais que está ficando claro aí no julgamento. Mas a Lava Jato foi cantada de versos e prova porque veio combater a corrupção. E é verdade que tinha corrupção na Petrobras. Ninguém pode esconder isto. Mas o que está claro, que o objetivo da Lava Jato agora está ficando claro o que veio fazer. Ainda mais com a paixão do presidente para os Estados Unidos. É que está claro que a Lava Jato, agora, com a última informação de hoje ou de ontem dos jornais, de que as grandes construtoras internacionais estão sendo chamadas para ocupar e produzir a infraestrutura do nosso país. Desconfia-se, portanto, de que a Lava Jato, além de combater a corrupção inicial, ela veio a serviço dos interesses externos, principalmente dos Estados Unidos. Está claro que o enfraquecimento da Petrobras foi para vender a nossa riqueza maior, que é o nosso petróleo e agora o pré-sal, que está sendo vendido a preço de banana. E agora entra as construtoras, porque as construtoras foram atacadas e vilipendiadas exatamente para poder acabá-las e dar o espaço para as grandes construtoras, principalmente dos Estados Unidos, virem ocupar esse espaço no nosso país. Portanto, qual é a pauta do Senado Federal no segundo semestre? É dar continuidade a esses desmandos, esse retrocesso? Ou, a partir do Senado, com a autoridade que nós temos, na representação da federação, buscar um caminho para resolver o problema do desenvolvimento, do crescimento, de mais investimentos na infraestrutura do nosso país para gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade para que todos possam produzir.
o aproveitamento da riqueza da Amazônia a serviço do desenvolvimento nacional. É isso que vai criar as condições para o nosso país se desenvolver. E aí tem mais emprego, mais geração de renda para que o nosso trabalhador, o nosso povo tenha mais dinheiro e circulação da nossa moeda para fazer com que as economias locais nos nossos municípios possam desenvolver o nosso país para gerar emprego. São 13 milhões de brasileiros que estão à procura de emprego. E quem tem que dar o sinal é o governo em grandes investimentos na nossa infraestrutura do nosso país. Portanto, a pauta que está posta para nós, além naturalmente da gente deparar com a aprovação ou não do filho do presidente para embaixador dos Estados Unidos, este Senado Federal não pode minimizar o seu papel, nem perante os poderes do Executivo ou do Judiciário, mas nós temos que engrandecer o papel do Senado Federal, a busca de saídas para encontrar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento econômico, capaz de dar respostas. Está aí já os empresários, os produtores reclamando, além dos trabalhadores, 13 milhões, repito, que já estão perdendo até a esperança de bater na porta atrás de emprego, para poder. Aumenta os pedintes na rua, aumenta os pobres deste país. Este é o retrocesso, esse é o resultado de 6 meses de governo de Bolsonaro que leva o país a essa situação. Por isso, o nosso Senado Federal está começando o 2º semestre e tem uma pauta maior para dar resposta ao desenvolvimento do nosso país, ao crescimento, à geração de emprego, à geração de renda, à geração de oportunidade. E, naturalmente, corrigir os desvios com leis duras para combater a corrupção, leis duras para poder resolver o problema da insegurança no nosso país, combater o tráfico de droga, combater o tráfico de armas, combater o tráfico humano. Mas o fundamental e prioridade é a gente se deparar com assuntos importantes, como, por exemplo, a reforma tributária, onde possa criar condição do setor produtivo, investir mais no nosso país e poder gerar emprego, gerar renda e gerar crescimento econômico. Então, senhor presidente, o fundamental é que a gente inicie os nossos trabalhos com essa perspectiva de que, se o Executivo está incapacitado de dar soluções para os problemas do nosso país, é o Senado Federal, é o Congresso Nacional, com homens e mulheres aqui representando os seus estados, representando o seu povo, que naturalmente, num grande debate político, num grande debate, buscar as saídas e propor para o nosso país, para o setor produtivo, para os trabalhadores, para, inclusive, chamando o capital externo para poder investir no nosso país e nosso país sair dessa crise. Porque, a depender do governo federal, nós vamos cada vez mais entrando num retrocesso que estamos perdendo até a seriedade perante outros povos, como o comportamento do presidente da República. Muito bem.